Fala galera, sejam bem-vindos ao Jus. Está começando o 14º episódio da Lei 11.101, que trata sobre a Lei de Falências. E hoje nós vamos do artigo 139 até o artigo 153. Mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, pegar sua água, seu café, seu chocolate e vamos lá. Seção 10. Da realização do ativo. Artigo 139. Logo após a arrecadação dos bens, com a juntada do respectivo auto ao processo de falência, será iniciada a realização do ativo. Artigo 140. A alienação dos bens será realizada de uma das seguintes formas, observada a seguinte ordem de preferência. Inciso 1. Alienação da empresa com a venda de seus estabelecimentos em bloco. Inciso 2. Alienação da empresa com a venda de suas filiais ou unidades produtivas isoladamente. Inciso 3. Alienação em bloco dos bens que integram cada um dos estabelecimentos do devedor. Inciso 4. A alienação dos bens individualmente considerados. Parágrafo 1º. Se convier a realização do ativo ou em razão de oportunidade, podem ser adotadas mais de uma forma de alienação. Parágrafo 2º. A realização do ativo terá início independentemente da formação do quadro geral de credores. Parágrafo 3º. A alienação da empresa terá por objeto o conjunto de determinados bens necessários à operação rentável da unidade de produção, que poderá compreender a transferência de contratos específicos. Parágrafo 4º. Nas transmissões de bens alienados na forma deste artigo, que dependam do registro público, a este servirá como título aquisitivo suficiente ou mandado judicial respectivo. Artigo 141. Na alienação conjunta ou separada de ativos, inclusive da empresa ou de suas filiais, promovida sob qualquer das modalidades de que trata o artigo 142. Inciso 1. Todos os credores, observada a ordem de preferência definida no artigo 83 desta lei, subrogam-se no produto da realização do ativo. Inciso 2. O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive a de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidente de trabalho. Parágrafo 1º. O disposto no inciso 2 do caput deste artigo não se aplica quando o arrematante for: inciso 1. Sócio da sociedade falida ou sociedade controlada pelo falido. Inciso 2. Parente, em linha reta ou colateral, até o 4º grau, consanguíneo ou afim, do falido ou de sócio da sociedade falida. Ou, inciso 3. Identificado como agente do falido com o objetivo de fraudar a sucessão. Parágrafo 2º. Empregados do devedor contratados pelo arrematante serão admitidos mediante novos contratos de trabalho e o arrematante não responde por obrigações decorrentes do contrato anterior. Parágrafo 3º. A alienação nas modalidades de que trata o artigo 142 desta lei poderá ser realizada com o compartilhamento de custos operacionais por duas ou mais empresas em situação falimentar. Artigo 147. A alienação de bens dar-se-á por uma das seguintes modalidades. Inciso 1. Leilão eletrônico, presencial ou híbrido. Inciso 2 e 3 revogados. Inciso 4. Processo competitivo organizado promovido por agente especializado e de reputação ilibada, cujo procedimento deverá ser detalhado em relatório anexo ao plano de realização do ativo ou ao plano de recuperação judicial, conforme o caso. Inciso 5. Qualquer outra modalidade, desde que aprovada nos termos desta lei. Parágrafos 1º e 2º revogados. Parágrafo 2º-A. A alienação de que trata o caput deste artigo. Inciso 1. Dar-se-á independentemente de a conjuntura do mercado no movimento da venda ser favorável ou desfavorável, dado o caráter forçado da venda. Inciso 2. Independerá da consolidação do quadro geral de credores. Inciso 3. Poderá contar com serviços de terceiros como consultores, corretores e leiloeiros. Inciso 4. Deverá ocorrer, no prazo máximo de 180 dias, contado da data da lavratura do auto de arrecadação, no caso de falência. Inciso 5. Não estará sujeita à aplicação do conceito de preço vil. Parágrafo 3º. Ao leilão eletrônico, presencial ou híbrido, aplicam-se no que couber as regras da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, o Código de Processo Civil.
Parágrafo 3º-A. A alienação por leilão eletrônico, presencial ou híbrido, dar-se-á, inciso 1, em primeira chamada, no mínimo pelo valor de avaliação do bem. Inciso 2, em segunda chamada, dentro de 15 dias contados da primeira chamada, por no mínimo 50% do valor de avaliação. Inciso 3, em terceira chamada, dentro de 15 dias contados da segunda chamada, por qualquer preço. Parágrafo 3º-B. A alienação prevista nos incisos 4 e 5 do caput deste artigo, conforme disposições específicas desta lei, observará o seguinte: inciso 1, será aprovada pela Assembleia Geral de Credores. Inciso 2, decorrerá de disposição de plano de recuperação judicial aprovado ou, inciso 3, deverá ser aprovada pelo juiz, considerada a manifestação do administrador judicial e do comitê de credores, se existente. Parágrafos 4º, 5º e 6º revogados. Parágrafo 7º. Em qualquer modalidade de alienação, o Ministério Público e as Fazendas Públicas serão intimados por meio eletrônico, nos termos da legislação vigente e respeitadas as respectivas prerrogativas funcionais, sob pena de nulidade. Parágrafo 8º. Todas as formas de alienação de bens realizadas de acordo com esta lei serão consideradas, para todos os fins e efeitos, alienações judiciais. Artigo 143. Em qualquer das modalidades de alienação referidas no artigo 142 dessa lei, poderão ser apresentadas impugnações por quaisquer credores pelo devedor ou pelo Ministério Público no prazo de 48 horas da arrematação, hipótese em que os autos serão conclusos ao juiz que, no prazo de 15 dias, decidirá sobre as impugnações e, julgando-as improcedentes, ordenará a entrega dos bens ao rematante, respeitadas as condições estabelecidas no edital. Parágrafo 1º. Impugnações baseadas no valor de venda do bem somente serão recebidas se acompanhadas de oferta firme do impugnante ou de terceiro para aquisição do bem, respeitados os termos do edital, por valor presente superior ao valor da venda, e de depósito calcionado equivalente a 10% do valor oferecido. Parágrafo 2º. A oferta de que trata o parágrafo 1º deste artigo vincula o impugnante ou terceiro ofertante como se a rematante fosse. Parágrafo 3º. Se houver mais de uma impugnação baseada no valor de venda do bem, somente terá seguimento aquela que tiver o maior valor presente entre elas. Parágrafo 4º. A suscitação infundada de vício na alienação pelo impugnante será considerada ato atentatório à dignidade da justiça e sujeitará ao suscitante a reparação dos prejuízos causados e as penas previstas na Lei 13.105, 16 de março de 2015, o Código de Processo Civil, para comportamentos análogos. Artigo 144. Havendo motivos justificados, o juiz poderá autorizar, mediante requerimento fundamentado do administrador judicial ou do comitê, modalidades de alienação judicial diversas das previstas no artigo 142 desta lei. Artigo 144-A. Frustrada a tentativa de venda dos bens da massa falida e não havendo proposta concreta dos credores para assumi-los, os bens poderão ser considerados sem valor de mercado e destinados à doação. Parágrafo único. Se não houver interessados na doação referida no caput deste artigo, os bens serão devolvidos ao falido. Artigo 145. Por deliberação tomada nos termos do artigo 142 dessa lei, os credores poderão adjudicar os bens alienados na falência ou adquiri-los por meio de constituição da sociedade, de fundo ou de outro veículo de investimento, com a participação, se necessária, dos atuais sócios do devedor ou de terceiros, ou mediante conversão de dívida em capital. Parágrafo 1º. Aplica-se irrestritamente o disposto no artigo 141 desta lei a transferência dos bens da sociedade ao fundo ou ao veículo de investimento mencionados no caput deste artigo. Parágrafo 2º. Revogado. Parágrafo 3º. Revogado. Parágrafo 4º. Será considerada não escrita qualquer restrição convencional à venda ou à circulação das participações da sociedade no fundo de investimento ou no veículo de investimento a que se refere o caput deste artigo. Artigo 146. Em qualquer modalidade de realização do ativo adotada, fica a massa falida dispensada da apresentação de certidões negativas. Artigo 147. As quantias recebidas a qualquer título serão imediatamente depositadas em conta remunerada de instituição financeira, atendidos os requisitos da lei ou das normas de organização judiciária. Artigo 148.
O administrador judicial fará constar do relatório de que trata a linha P do inciso 3 do artigo 22 os valores eventualmente recebidos no mês vencido, explicitando a forma de distribuição dos recursos entre os credores, observado o disposto no artigo 149 desta lei. Seção 11 do pagamento aos credores. Artigo 149. Realizadas as restituições, pagos os créditos extraconcursais na forma do artigo 84 desta lei e consolidado o quadro geral de credores, as importâncias recebidas com a realização do ativo serão destinadas ao pagamento dos credores, atendendo à classificação prevista no artigo 83 desta lei, respeitados os demais dispositivos desta lei e as decisões judiciais que determinam reserva de importâncias. Parágrafo 1º. Havendo reserva de importâncias, os valores a ela relativos ficarão depositados até o julgamento definitivo do crédito e, no caso de não ser este finalmente reconhecido, no todo ou em parte, os recursos depositados serão objeto de rateio suplementar entre os credores remanescentes. Parágrafo 2º. Os credores que não procederem, no prazo fixado pelo juiz, ao levantamento dos valores que lhes couberam em rateio serão intimados a fazê-lo no prazo de 60 dias, após o qual os recursos serão objeto de rateio suplementar entre os credores remanescentes. Artigo 150. As despesas do pagamento antecipado seja indispensável à administração da falência, inclusive na hipótese de continuação provisória das atividades previstas no inciso 11 do caput do artigo 99 desta lei, serão pagas pelo administrador judicial com os recursos disponíveis em caixa. Artigo 151. Os créditos trabalhistas de natureza estritamente salarial vencidos nos 3 meses anteriores à decretação da falência, até o limite de 5 salários mínimos por trabalhador, serão pagos tão logo haja disponibilidade em caixa. Artigo 152. Os credores restituirão em dobro as quantias recebidas, acrescido dos juros legais, se ficar evidenciado dolo ou má-fé na constituição do crédito ou da garantia. Artigo 153. Pagos todos os credores, o saldo, se houver, será entregue ao falido. Galera, é isso aí. Esse foi o 14º episódio da Lei 11.101, que trata sobre a Lei de Falências. E hoje nós temos os artigos 139 até o artigo 153. Logo a gente chega no episódio 19, galera. É isso aí, até a próxima, bons estudos e tchau!